Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Pedro Aranha. Boa noite. Boa noite, Pedro. A gente está começando aqui uma nova série da APSERG, que é a Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. A série se chama Direito à Cidade, Direito à Natureza, o Bem Viver e Ecologia Integral. Pedro Aranha é professor ambientalista e se propôs aqui responder uma série de perguntas que serão escritas no boletim da APSERG, mesmo que a gente tenha que fazer um resumo, né, Pedro? Elas vão estar na íntegra no boletim e também vai ser gravada e postada no YouTube. Então, Pedro, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: explica para a gente, Pedro, o que é o Conselho Ampliado que articula e mobiliza o Encontro Nacional do Fórum Popular da Natureza. Então, essa instância, o Conselho Ampliado do Fórum Popular da Natureza, ele foi criado especificamente para o primeiro encontro nacional, né? E o objetivo dele é fazer com que a gente organizasse o encontro do Fórum Popular da Natureza. E aí, esse encontro ele teve diversos desdobramentos, né? Onde um dos papéis desse Conselho Ampliado é ter o papel de mobilizar e fazer a informação das articulações do Fórum Popular da Natureza. Nós tiramos uma coordenação nacional, né? Até estou fazendo parte dessa coordenação nacional, e o objetivo era criar os núcleos estaduais do Fórum Popular da Natureza e locais, né? E a gente, no dia 25 de janeiro, estabeleceu o Fórum Popular da Natureza no estado do Rio de Janeiro, né? Nesse sábado agora, a gente estabeleceu o Fórum Popular da Natureza da cidade de São Paulo. Então, a gente já tem os núcleos na Bahia, né? Na Bahia tem mais um núcleo no interior, na Serra... Ai, meu Deus. Do que, na Bahia? Na Bahia, que divide a Mata Atlântica e o Cerrado ali, na Bahia. A Chapada da Diamantina? Chapada Diamantina. Então, tem um núcleo na Chapada. No Rio, a gente tem um núcleo estadual do Rio, mais um núcleo em Volta Redonda. Em São Paulo, tem o núcleo estadual de São Paulo, da cidade de São Paulo, da bacia do Rio Tietê, da bacia do Rio Piracicaba. Tem um núcleo em Brasília, do Fórum Popular da Natureza, no Sergipe. E a gente está nessa estratégia. O principal papel do Conselho Ampliado também é que a gente consiga articular com os atores locais a criação de fóruns populares da natureza, né? O que diferencia o Fórum Popular da Natureza de tanto movimento, de tanta estrutura e organizações que existem no movimento ambiental brasileiro? A característica principal do Fórum Popular da Natureza é a palavra popular, né? Porque ele traz a questão de trazer a periferia, quem não está organizado em organizações não governamentais, aquelas articulações locais, tipo defesa de uma mata específica de um bairro, ou um movimento de recuperação de uma faixa marginal de proteção, que eles consigam reverberar essas lutas num movimento mais amplo. Esse é o grande papel do Fórum Popular da Natureza, né? E ele tem, dentro do aspecto da sua coordenação, o MST, a Pastoral, a CUT, os partidos políticos, o PSOL, o PT nas suas setoriais, as coalizões pelo clima do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um processo de articulação que pretende fazer com que as coisas rompam a bolha do ambientalismo. Uhum. Né? Rompam essa bolha. Essa é a perspectiva, entendeu? Do Fórum Popular da Natureza. E do Conselho Ampliado. Muito bom, Pedro. E você acha que a gente está vivendo um momento adequado para isso? Eu acho que o momento agora é emergencial, né, Ofélia? Eu acho que, assim, a gente está numa crise planetária profunda. O aquecimento do planeta é uma realidade. Se a gente parasse hoje de emitir gases do efeito estufa, a gente precisaria de muita luta para se adaptar a esse processo, entendeu? Então, é emergente. E o que a gente tem que a gente precisa compreender é que os mais atingidos já são mais atingidos, né? Porque quando a gente pega o número de mortes, a padronização
essa estética que vem principalmente a partir dos anos 90 com a globalização, ela criou uma sociedade que não sabe o que come, entendeu? As crianças não sabem de onde vem o ovo, de onde vem o leite. A coisa é triste, tudo prático, né? Eu, Ofélia, eu lembro do leiteiro deixando o leite na porta da minha casa. E eu só tenho 58 anos, Ofélia. Eu lembro de quando surgiu essa maldita dessa embalagem Tetra Pak. E o quanto isso era... o leite de caixinha era horrível. Quem bebeu leite de vaca de saco, leite de vaca de vidro, esse leite de caixa é um horror. Eu só fui tomar leite de caixa burro velho, porque eu não aceitava na minha casa que a minha mãe comprasse, que eu não gostava. O Nescau ficava horrível. Aí falei uma marca aí. O achocolatado ficava horrível. Entendeu? Eu não gostava, eu falava, não, vou tomar esse leite, porque eu sempre fui meio mimado. Então, assim, a gente precisa ter claro que essa é uma lógica, é a mesma coisa do Tupperware, do plástico. O plástico, quando saiu essa maldição desses potinhos com tampa, a moça ia vender. Eu tenho uma tia que faleceu já, como minha mãe também, e a gente chamava essa tia de Sara, porque ela vendia tudo. E a tia Sara, a tia Shirley, né? A minha tia Shirley, que era uma mulher incrível, uma força no feminino maravilhosa, ela vendia isso. E era uma briga, porque era caro. E ai de você que não devolvesse o pote, entendeu? Hoje a gente perdeu a tampa, já joga fora. Você está entendendo? Porque eu posso falar por mim. Pode falar por mim também, Pedro. Esse mundo descartável não faz parte. Ele é uma ideia, um produto claro do neoliberalismo, do capitalismo, do que era, do assistencialismo que era feito pelo outro governo. É assistencialismo, mas é um assistencialismo necessário. As pessoas precisam para comer, entendeu? Porque quem tem fome tem pressa. E quem tem fome come qualquer coisa. Falando sobre aquele discurso passado, aquele discurso ele é tudo muito bom para quem não tem fome, mas quem tem fome pode até comer o miojo, porque se for matar a fome, coma o miojo, apesar de ser o pior alimento do mundo. Né? Se puder comer um outro alimento, seria muito melhor. Mas se não tiver acesso e tiver acesso ao miojo, tudo bem. Mas eu acho que nesse governo, não. Eu acho que a gente... É possível muita governança ambiental, mas não num governo desse de conciliação, num governo que radicalize na pauta ecológica, que tenha centralidade a questão do meio ambiente e não discurso, assim, né? Eu acho que a melhor oportunidade que a gente vai ter de quem é esse governo atual é se eles vão caçar a licença de Belo Monte, né? A licença de Belo Monte está aí, ela precisa ser renovada. Se esse governo tiver algum compromisso com essa governança ambiental, eles não vão liberar nada daquele elefante sem vergonha e maldito. Nem vão propor usina de Angra 3, nem outras usinas nucleares. Terão muito cuidado com as matrizes ditas alternativas, né? Porque essas fontes eólicas elas são alternativas, mas elas causam problemas ambientais e problemas locais e problemas mentais nas pessoas, né? Porque quando a gente fala de ecologia, a gente não está falando só da ecologia da natureza, mas a gente está falando da ecologia do corpo, da mente, né? A gente tem que entender que o bem-estar ele é um conjunto de coisas, ele não é só a ecologia, a natureza está bem, o desmatamento é 0, o reflorestamento é 1000, mas a vida humana continua ruim. Não é isso. Então, eu acho que nesse governo a gente não tem isso, mas que a gente pode ter, pode. Eu acho que as futuras gerações elas vão obrigar a essa existência, entendeu? Dessa governança. Assim eu espero, né? Eu torço muito para a gente conseguir ainda, eu estar vivo, destruir esse sistema. E não só no Brasil, né? Porque não adianta destruir o sistema no Brasil. Né? É urgente destruí-lo no mundo inteiro. Né? Verdade.
Pedro, eu vou pedir para você, Pedro, explicar o que é uma APA, a importância ambiental, não somente da fauna e da flora, mas também da produção de alimentos e produção de clima e da água bruta, né? Para eu poder entrar numa outra pergunta, eu até troquei aqui Então, APA é Área de Proteção Ambiental. APA é uma unidade de conservação, que é um instrumento de proteção da natureza, por lei, tem uma legislação, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e as APAs elas são na categoria de uso sustentável. Então, elas permitem a existência de um modo de produção capitalista. Então, você pode instalar fábrica, indústria, casa, moradia. Ela permite seres humanos e ela tem zonas de vida silvestre. Essas áreas de zona de vida silvestre, elas deveriam ser muito protegidas, né? Porque é onde tem a biodiversidade local, né? Então, as zonas de vida silvestres, as zonas de convergência com parques, essas áreas deveriam ser protegidas. Pedro, é o modelo de unidade de conservação que eu mais gosto, porque eu tenho horror desse conceito de que não pode gente, sabe? Eu sou bicho. Eu posso viver na natureza de forma equilibrada. Essa coisa de que o homem é o mal e a proteção é o bem me incomoda profundamente, porque o mal não é o homem, né? Não é o homem, não é a mulher, não é todos, nem todas, nem todos. O mal é o modo de produção, né? Então, assim, a APA ela é fantástica, porque ela permite o uso do solo pelos seres humanos, economicamente permite isso, né? Só que existe um mau uso dessa unidade de conservação. O melhor exemplo disso é a cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis é uma APA, é uma unidade de conservação de proteção que teria as suas áreas protegidas e que a prefeitura nunca respeitou o plano de manejo nem o plano diretor da APA. Então, se a prefeitura tivesse respeito aos espaços naturais e que seriam zonas preservadas da unidade de conservação, não teria gente morando em lugar que desaba, entendeu? Mas as pessoas só foram morar lá porque a prefeitura deu luz, deu água. Não foram as pessoas que se deram luz nem água, nem deram nome para a rua, nem fizeram área urbana, nem botaram escola do lado. É a prefeitura que faz isso, né? Então, assim, a prefeitura de Petrópolis nunca respeitou essa unidade de conservação. Então, as APAs elas são um melhor modelo e instrumento para o desenvolvimento econômico, pensando a natureza, sabe? Eu acho que o Brasil inteiro deveria ser uma APA, que deveria ser muito bem planejada, muito bem estruturada, e aí teria suas áreas protegidas, seus corredores ecológicos, sua área industrial, sua área de produção disso, produção daquilo, mas a gente não teria essa monocultura devastadora que a gente tem, né? Eu acho que é isso. Ficou compreensivo o que é? Deu para entender? Deu. Então, Pedro, vamos puxar agora para a questão do Rio de Janeiro, né, que é um estado exuberante, rico em variados aspectos, a capital é linda, repleta de riquezas e belezas naturais, possui duas baías incríveis, repletas de possibilidades, contudo, a Baía da Guanabara recebe recursos, engajamento, possui visibilidade e desperta interesse das gestões, enquanto que a de Sepitiba é vítima de degradação e racismo ambiental. Qual a sua opinião ou justificativa para isso? Primeiro, eu acho que as duas Bahias são vítimas de racismo ambiental e de devastação. Não acho que existe diferença. Existe diferença na hora de alocar recurso e fazer mídia,
Eu acho que aí é que está a diferença, né? Porque se a gente parar para pensar, a Baía de Guanabara, nos últimos 30 anos, recebeu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eu nem vou dizer que eu vi gente gastando esse dinheiro e fazendo outras coisas, que é melhor ficar quieto. Mas, assim, eu acho que as duas são degradadas. Eu acho que uma tem mais investimento, mas os investimentos são perdidos. A outra tem poucos investimentos, mas a Baía de Sepetiba, em relação à Baía de Guanabara, a Baía da Guanabara, a poluição dela é muito maior, né? Assim, minha mãe, nos anos 40 e nos anos 50, ela e minhas tias, elas eram as sereias de Ramos, porque a Praia de Ramos era um oásis, as pessoas não moravam na zona sul do Rio, né? As pessoas moravam no centro, Ramos, né? Ramos era um bairro elegante, que tinha praia, mas as pessoas moravam em Copacabana, Ramos tinha praia ali, Paquetá, Ilha do Governador, eram lugares aprazíveis nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70, 60. Nos anos 70, a degradação ambiental começou a ficar muito grande na Baía de Guanabara. Eu sou fruto dessa degradação ambiental. Minha família tem uma casa em Paquetá, desde os anos 70, e eu, no final dos anos 70, eu tive hepatite por causa da água de Paquetá. Não só eu. Todos os jovens que andavam comigo, de 14 anos, 15 anos, 16 anos, um dia a praia estava verde de esgoto, só que aos 14 anos, numa Baía de Guanabara com água marrom, você vê água verde, a gente achou que era uma limpeza, que estava tudo lindo. Ficamos todos com hepatite. Então, eu sou muito fruto dessa... Eu vi essa Baía degradada, sabe? Mas Paquetá tem uma característica muito doida. Como é fundo de Baía e a APA de Guapimirim dá uma garantia, Paquetá, a água é limpa até hoje. Assim, eu nunca tive uma micose, mas eu tive hepatite. Eu tive micose em outras praias. Eu nunca tive um bicho de pé em Paquetá, mas tive bicho de pé quando fui para Morro de São Paulo. Então, por aí a gente vê que Paquetá sempre teve saneamento e tal. Sepetiba não. Sepetiba foi uma praia limpa, limpíssima, até o final dos anos 70. Aquela região, Ofélia, ela é uma escolha do modelo de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro com a fusão. Quando tem a fusão, e a gente vivia na região central, São Cristóvão, Rocha, Bom Sucesso, níveis de poluição atmosférica altíssimos, comparáveis a Cubatão, era o nível de poluição. Então, se jogou toda essa indústria para a Zona Oeste. E a estratégia foi: a indústria química vai para Jacarepaguá e a indústria mais pesada vai para Sepetiba. É uma escolha. Sepetiba, Guaratiba, Campo Grande, Santa Cruz, é uma escolha. Então, a degradação da Baía de Sepetiba é uma escolha. Tanto que tem mais golfinho ainda na Baía de Sepetiba do que na Baía de Guanabara, né? Parece que tem 400 golfinhos ainda na Baía de Sepetiba e só tem 32 na Baía de Guanabara. Então, assim, são degradações diferenciadas, mas o modo de produção fez uma escolha pela Baía de Sepetiba e e nunca limpou a Baía de Guanabara. A maior vergonha que eu acho da cidade do Rio de Janeiro é a Enseada de Botafogo. Aquela praia linda, linda, maravilhosa. Aquela praia é um escândalo de linda, aquele lugar maravilhoso. E você não pode nem botar o pé na água. Então, assim, são escolhas que o capital fez e que vamos ver se um dia... Eu acredito que um dia a gente vai ver esses ambientes não poluídos. Eu torço muito para isso, mas eu acho que meus cabelos vão estar bem branquinhos.
E a Barbie, então, nem se diz. Tá sem som, tá sem som. Desculpa. Já que você acredita, né? Explica, então, o que seria uma resiliência climática. Fantástica essa pergunta. Então, o que é a resiliência climática? É você criar mecanismos de adaptação e mitigação para o enfrentamento das mudanças climáticas. Eu vou colocar um exemplo onde isso já está sendo feito e com muito sucesso. Na França, todo verão agora, desde que 2016, que as temperaturas começaram no verão a ficar mais elevadas, eles criaram 2 espaços. Uma ilha de frescor, então é um lugar onde você vai dormir, que tem ar-condicionado, porque Paris, como na Europa toda, as janelas são pequenas, é a calefação, é um ambiente preparado para o frio, não para o calor extremo. Diferente da gente aqui, que é preparado as nossas residências para o calor extremo. Janelas grandes. Quer dizer, nós, classe média. Nós, classe média. Porque quem é pobre mora, não tem circulação nenhuma, morre de calor. E aí, a outra coisa é a ilha de frescor. Aí, uma é a ilha de frescor, a outra é a ilha de hidratação. São lugares onde você tem distribuição de água mineral de graça. Isso é resiliência climática. Quando o Eduardo Paes fez o piscinão da Praça da Bandeira, ele estava fazendo um mecanismo de adaptação, criando uma resiliência climática para não alagar mais ali. Só que ele fez pensando num volume de chuva, não no volume de chuva real que acontece hoje. Então, assim, hoje já transborda porque foi pensado de forma equivocada. Então, quando a gente fala de adaptação e mitigação, a gente está falando de resiliência. É a capacidade que a gente vai ter de sobreviver a esses eventos extremos, que são chuvas acima de 50 milímetros, que vai ser o novo cotidiano, né? As chuvas antigamente eram de 5, 10, 15 milímetros, o máximo, quando era um temporal, era de 40. Hoje, 50 é o novo normal, né? Então, a gente vai enfrentar esse tipo de coisa. Então, a resiliência climática ela nos permite sobreviver a esses eventos extremos. E aí tem o racismo ambiental nisso, né? O melhor exemplo é o Mississippi e o Katrina, né? Porque quem tinha dinheiro foi salvo e quem não tinha morreu, né? E quem morreu? Pobre preto. Né? É sempre igual. É sempre igual. Quem morre é pobre preto. Verdade, Pedro. Então, Pedro, então agora eu vou pedir suas considerações finais, tá bom? Para a gente poder encerrar aqui nossa entrevista. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, Ofélia, que a Associação de Profissionais de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro está me dando, de me apresentar, de falar sobre a minha luta, né? A minha luta hoje, né? Eu sou militante do movimento ecológico há 40 anos, eu comecei há mais de 40 anos, eu comecei a militar com 16 anos, eu tenho 58, eu fui militante muito tempo da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, foi onde eu comecei meu processo defendendo as baleias para a criação do Tratado de Baleias do Atlântico Sul. Eu era um menino, então minha função era muito mais coletar assinatura na escola, fazer atividades de rua coletando assinatura. E aí se deu a minha militância. E eu vou te dizer, ali eu entendi muito claramente que não dava para dissociar a luta ecológica da luta social.
porque as baleias só eram caçadas porque elas serviam de alimento no Nordeste brasileiro. Em 1986, se vendia carne de baleia no supermercado no Nordeste com um preço muito baixo, era muito mais baixo que as outras carnes. Então, era para matar a fome. Então, quando eu tive essa compreensão, eu entendi também que eu não podia não ser comunista, que eu tinha que associar a luta ecológica à luta revolucionária. Hoje isso chama ecossocialismo, né? Hoje não, desde os anos 2000. Então, eu me considero hoje um ecossocialista, mas eu sou um ecologista radical. Sim, eu acredito que a defesa da ecologia tem que estar no centro da política pública. Não adianta você hoje falar de emprego, de qualquer coisa, se você não estiver pensando na sobrevivência das pessoas no planeta. É um equívoco ainda apostar na indústria do petróleo, é um equívoco apostar em matrizes sujas para geração de emprego e renda. É fundamental se pensar num modelo que descarbonize a sociedade, mas sem lavagem, né? A gente precisa... tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente precisa mudar o sistema, mas não o clima. A gente conseguiu, se hoje tivesse começando esse processo da vida humana, né, nós estivéssemos surgindo no processo evolutivo, nós não seríamos esses seres, porque o clima não proporcionaria a vida que a gente conhece. A Terra já é 1,2 graus mais quente, né? Essa já é uma realidade. A gente está brincando com coisas muito, muito sérias. Essa coisa de procurar o espaço é uma lógica dos capitalistas, porque eles acham que eles podem ir para outro lugar, vampirizar outro lugar, outro planeta. Né? Eu acredito que a gente precisa mudar esse sistema, é estratégico, a gente acreditar nisso, e a luta ecológica pode fazer essa diferença. Ela já está fazendo a diferença nas comunidades, quando a gente vê na favela da Maré se construir cartas de direitos climáticos, quando a gente vê uma greve pelo clima acontecer dentro da favela do Jacarezinho e de Manguinhos, e as pessoas estarem alertas, porque elas sabem que aquilo faz parte de uma mudança estrutural do planeta que está acontecendo, né? Eu espero que a gente consiga frear esse trem, né? Eu espero muito que a gente consiga frear esse trem. Eu acredito nisso. E como eu te disse lá no começo, quando a gente estava conversando, né? Eu vou lutar até o fim da minha vida. Pode ser que eu pouco consiga, mas eu acho que eu já consegui muita coisa. Eu acho que a gente, quando para pensar que hoje a gente consegue fazer uma greve pelo clima na favela, há 20 anos atrás a gente não faria isso, eu acho que eu já consegui alguma coisa. Então, assim, não é que eu quero morrer, não. Eu não quero morrer. Quero ficar bem velhinho. Mas eu acho que a gente está conseguindo romper a bolha, e que bom que a gente está conseguindo ver isso. Porque muitos de nós ficaram, né? Muitos de nós foram assassinados, muitos de nós perderam a vida, não aguentaram e tiraram suas vidas. Mas eu acho que a gente tem toda a possibilidade de conseguir. Pode ser que eu não veja, mas que a gente vai conseguir, vai. Eu quero acreditar nisso, porque senão não vale a pena acordar todo dia para tentar fazer a diferença. E eu acredito que a gente vai conseguir. Eu sou um ecologista radical, sonhador e cheio de utopias. Eu acredito que a gente deva sonhar, né? Sonhar ainda não paga imposto. Então, é perfeito. Vamos sonhar, mas vamos executar. Não adianta só sonhar, é necessário executar também. Perfeito, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter Eu que agradeço. sua presença.
E vamos seguindo, né, Pedro? Com certeza. Vamos pensar A luta também. continua. Verdade. E só a luta ambiental muda a vida. Pode acreditar, só a luta ambiental muda a vida. Verdade. Vamos pensar positivo aí, que Belo Monte não seja devastada, quanto foi a primeira Belo Monte, que foi a cidade de Canudos, né? O nome Belo Monte, bem não. peculiar. Oi? Belo Monte, não. Não, Belo Monte, não. Então é isso. Obrigada, Pedro. Uma boa Eu que noite. agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Você vai parar de já parou